Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje na nossa disciplina sobre um tema bastante importante, né? Na verdade, ele deveria corresponder à metade da disciplina, mas não corresponde. Por quê? Porque nós temos pouca produção científica sobre esse assunto. E que assunto é esse? É o tema dos deveres fundamentais. Então, quando vocês forem estudar, dar uma olhada na literatura, vocês vão perceber que são que constam, né, em maior número as teorias, as reflexões, as questões que são colocadas para os direitos fundamentais. E para os deveres fundamentais, dedica-se uma parte mais diminuta desses estudos, tá certo? Então, isso é normal e nos leva à conclusão de que a gente se preocupa bem mais com os nossos direitos do que com os nossos deveres, não é verdade? Mas é necessário que a gente aponte que a observância dos deveres que nos são impostos, né, pela uma configuração de Estado de Direito é fundamental para que todo o resto funcione. Né? Então, não tem como a gente, eu acho que todos concordam com isso, não tem como nós construirmos uma sociedade livre, justa, solidária, né, tal como a gente sonha, se pensarmos apenas que temos direitos. Então, nós temos deveres que também precisam ser analisados, e eu trouxe para vocês aqui hoje um resumão um pouco acerca de como isso se coloca na literatura, né? E também fazendo um cotejo, demonstrando para vocês como esses deveres eles são postos, alguns deles, né, na Constituição Federal. A gente não vai ver todos, mas trouxe alguns para que a gente possa exemplificar essa questão de maneira apropriada, tá certo? Então, como de costume aqui nossa trilha de temas, primeiro nós vamos falar dos deveres concernentes ao Estado e aos cidadãos, né? O dever enquanto consequência de direito, né? Será que os deveres, então, eles podem ser vistos dessa maneira, né? De uma maneira completamente vinculada ao direito, ou são instâncias autônomas, digamos assim? É possível que haja deveres sem direitos, direitos sem deveres, etc. Daí vamos falar também dos deveres constitucionais, né? Tanto aqueles designados para o Estado quanto aqueles designados para o cidadão. Depois nós vamos falar sobre o fundamento desses deveres, né? Por que a gente precisa de deveres, algo que parece um pouco óbvio, mas que a gente precisa colocar isso da forma como os nossos doutrinadores colocam. E, por fim, tratar os deveres fundamentais como reflexos dos direitos fundamentais nas relações privadas. Então, nós falamos lá no início da disciplina que a boa parte do fundamento para os direitos fundamentais, ele vem daquelas obrigações que a gente estabelece que o Estado tenha com relação ao indivíduo, né? Para que o Estado, então, tenha o seu poder limitado e garanta direitos aos cidadãos. Porém, nós vimos que não é possível fazer essa inferência apenas no âmbito público, que a gente precisa levar para o privado também os direitos fundamentais, né, para que nas relações privadas eles também sejam estabelecidos e observados. Então, não apenas com relação ao Estado. E os deveres, eles vão nos trazer essa dimensão, conforme vocês vão já verificar, tá certo? Então, gente, com relação ao Estado, aos deveres fundamentais, digamos, do Estado, o que a gente precisa tomar em conta? Primeiro, que há um destaque na literatura para os direitos fundamentais, né? Já comentei isso, mas existe, então, esse conteúdo voltado para os deveres constitucionais. E aí, pensando nessa equivalência de temas relacionados aos deveres, a gente também precisa destacar que os deveres, eles são uma minoria, né, como nós já vimos, dentro das teorias, que se voltam mais para a questão dos direitos fundamentais, mas dentro especificamente dos deveres, nós temos dois tipos. Então, aqueles destinados ao Estado e aqueles destinados ao cidadão. Então, muitas vezes, a maioria dentro dessa questão dos deveres especificamente, a maioria das abordagens vão estar relacionadas aos deveres do Estado também, né? Então, que estão diretamente vinculados aos direitos, porque os deveres do Estado, eles vão ocasionar
direitos para os cidadãos. Porém, nós temos aqueles deveres que são especificamente destinados aos cidadãos. E eles são, digamos assim, mais diminutos ainda dentro dessa questão dos direitos. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa no YouTube para ver se tinha vídeos, se tinha pessoas abordando. Encontrei, assim, quase nada. Então é um tema bastante relegado mesmo dentro do direito constitucional, né, propriamente dito. Então aqui fica a dica que é um tema que precisa de bastante estudo, né, para quem quiser, de repente, fazer pesquisa na área de direito constitucional. A questão dos deveres é uma boa pedida, tá certo? Em seguida, a gente precisa refletir se o dever é ou não é a consequência de um direito, né? Então, a gente vê aquela concepção mais clássica, né, trazendo aqui um autor alemão, o Otto von Guercke, que ele colocava que não existe direito sem dever, né? No entanto, vocês vão observar que atualmente na literatura esse entendimento ele já não é tão majoritário assim. Então seria, digamos, não completamente errado, mas seria algo que não abarcaria a completude das situações, dizer que todo direito gera um dever e todo dever gera um direito, né? Então nem sempre acontece assim, na verdade. E isso porque há um motivo, né, que leva os autores a não adotarem mais esse entendimento, que é a compleição pré-estatal dos direitos fundamentais. Então a gente viu que os direitos fundamentais, eles são, antes de tudo, direitos humanos, né, reconhecidos fora do âmbito do Estado, reconhecido inclusive no âmbito internacional, reconhecidos como direitos essenciais para as pessoas, né, partindo também daquela concepção justnaturalista. Então são direitos que começam a existir antes mesmo do Estado. E esses direitos, eles não podem ser retirados dos cidadãos. Então a gente tem vários princípios, inclusive o princípio da proibição do retrocesso, né, da vedação do retrocesso, que busca fixar esses direitos no rol de direitos permanentes das pessoas. Então a gente não pode retirar esses direitos. Os deveres, por sua vez, né, é possível de ser, digamos assim, de serem excluídos do rol de normas. Então, só com essa premissa já seria, então, justificada a separação, né, e a não observância dos deveres fundamentais como uma simples faceta do direito ou vice-versa. Tá? Então, é interessante tratar realmente cada um desses temas dentro do seu quadrado, vamos colocar assim. Então, pessoal, com relação aqui aos deveres, cadê? Aqui. Aos deveres estabelecidos na nossa Constituição de 88, né, a gente precisa ressaltar que a Constituição, a nossa Carta Magna, a gente já estudou, enfim, lá no direito constitucional, em diversas outras disciplinas, a gente faz essas abordagens também, ela estabelece a estrutura do Estado, né, as formas de limitação do Estado diante do cidadão e estabelece direitos e deveres, tá certo? E direitos e deveres para o Estado, direitos e deveres para o cidadão, tá? E aí, lá no nosso texto constitucional, nós vamos encontrar alguns exemplos de deveres constitucionais, certo? Coloquei aqui para vocês nesses slides, por exemplo, o dever de pagar tributos. Então, dentro de um Estado de Direito, a gente tem uma máquina estatal que precisa funcionar e, para isso, ela precisa de recursos, certo? E esses recursos advêm do pagamento de tributos por todos e todas de uma nação. Tá? Então, a gente paga tributo quando a gente está comprando, né, qualquer item, tem os impostos ali, os tributos em geral que são incluídos e que nós pagamos por eles, né? Então, tem os impostos que são retidos ali na fonte, né? Imposto de renda, por exemplo,
a gente tem imposto sobre a propriedade, a gente tem imposto sobre vários fatos geradores. Então, vocês vão ver, se já não viram isso, lá no direito tributário. E é uma obrigação, né? Então, se você incorrer numa daquelas hipóteses que geram tributos, conforme o Código Tributário Nacional, você está gerando automaticamente o dever de pagar aquele tributo. E se você não pagar, o Estado está legitimado a obrigar você a pagar esse tributo, né? Através dos seus mecanismos lá do direito tributário. Outro exemplo também trazido na nossa Constituição é o cumprimento do serviço militar obrigatório. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso lá no corpo da Constituição Federal, né? Voto obrigatório nas eleições oficiais, também, né, um exemplo de dever do cidadão, né, um dever que o Estado exige o cumprimento. Então você fica em maus lençóis se você tiver aí pendências, né? É fácil de resolver, na verdade, você, se não votar, não justificar, você vai lá, paga uma multa baratinha, né, tudo bem, mas o Estado vai ficar te fiscalizando, porque você não cumpriu, e aí você vai ter uma sanção pelo não cumprimento do seu dever, né, que é exercer o voto obrigatório nas eleições oficiais. O cumprimento da função social da propriedade, né, a gente vai falar sobre isso mais específico mais ali na frente, que eu vou trazer também a questão ambiental como exemplo, e o cuidado e educação dos filhos. Então, a Constituição Federal, ela determina como um dever, né? E aí vocês vão perceber também que nós temos, nessa perspectiva, os deveres do Estado, os deveres dos cidadãos, considerados individualmente, né? E nós temos também os deveres de toda a coletividade. São deveres de natureza transindividual, que obrigam a todos e a todas, tá certo? E aí, então, vamos tentar trazer alguns exemplos dessas três esferas de deveres dentro da Constituição Federal, tá certo? Então, começando aqui nos deveres do Estado, né, que são os mais abordados, trago aqui para vocês primeiramente o artigo 5º, então início lá do artigo 5º, nós temos que os homens e mulheres são iguais em direitos, viu? E aí guardem essa informação, porque lá na frente é importante também, porque não somos iguais apenas em direitos, mas também em obrigações, né? Então, somos iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E aí, lá no artigo, no inciso 32, nós vamos ter a determinação, por exemplo, né, e aí mais um exemplo, de que o Estado promova, na forma da lei, a defesa do consumidor, né? Então, aqui, esse inciso, no artigo 5º, ele está determinando um dever para o Estado, que é o quê? Defender o consumidor, né? Então, ele precisa legislar, ele precisa colocar regras, né? Precisa regulamentar as relações consumeristas. Isso é um dever estabelecido na Constituição Federal, tá certo? Outros deveres também oponíveis ao Estado. Então, lá no artigo 6º, nós temos os direitos sociais, né? E o artigo 6º, ele determina quais são considerados os direitos sociais, tá? Direito à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, né? São direitos sociais. Significa o quê? Que o Estado deve promover meios de tornar possível o exercício desses direitos, através de políticas públicas, né? Então, o Estado ele precisa atuar para garantir, para levar esses direitos aos cidadãos. Temos problemas? Temos, mas pelo menos nós temos a previsão constitucional e temos como cobrar, né, que o Estado efetivamente cumpra, né, com esse dever que é atribuído. Outro exemplo aqui de deveres constitucionais, né, artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações culturais, né? Então a gente tem aí a questão da cultura, uma parte importante do Estado. E promover a cultura, promover o exercício dos direitos culturais é um dever estabelecido constitucionalmente, né? Então, assim, infelizmente a gente tem pessoas que não valorizam as questões culturais, que acham que é algo supérfluo, etc. No entanto, elas fazem parte da própria forma de ser. O que é a cultura, senão a maneira de ser, fazer e viver de uma sociedade? Então, as manifestações culturais, elas são fundamentais, elas transparecem, elas são instrumentos, são formas de manifestar aquilo que uma comunidade é, né? Então, a gente não vive só de pão e água, né? A gente também precisa viver, ter momentos aí de exercício daquilo que a gente acredita, né? Então, o Estado ele tem esse dever constitucional de garantir o pleno exercício desses direitos, tá bom, pessoal? Então, quando vocês verem o Estado agindo para promover festas, por exemplo, né, festas populares, festas que são valorizadas pelas comunidades, ele está simplesmente cumprindo o seu dever constitucional que nós outorgamos, tá certo? Outro dever também, né, do Estado, como eu falei para vocês, os deveres do Estado eles têm maior expressão, assim, a gente encontra mais coisa, encontra-se o dever da educação. Então, lá no 208, né, está determinado que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, né, entre os 4 e 17 anos de idade, a progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado para pessoas portadoras de deficiência, né, preferencialmente na rede regular de ensino, a educação infantil, né, com creche, pré-escola, para as crianças de até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, de criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, porque nós sabemos que no nosso país, né, as pessoas ainda precisam trabalhar bastante, às vezes mesmo estudando, então precisa garantir que essas pessoas consigam trabalhar e estudar, então tem que ofertar o ensino noturno, e atender o educando, né, em todas as etapas da educação básica. São deveres estabelecidos constitucionalmente, eles têm um caráter fundamental, essencial, e por isso eles são colocados no contexto dos direitos constitucionais, né? E aqui eles geram, na verdade, direitos para o cidadão. São deveres do Estado e geram direitos para o cidadão. Daí nós temos aqui também como deveres constitucionais do cidadão. E aí eu resgatei novamente aqui o inciso 1 do artigo 5º, que diz que os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E aí também trouxe aqui o inciso 23, que fala acerca da propriedade, que deve atender à sua função social. Então, lá nos direitos fundamentais, nós observamos que nós temos o direito à propriedade. Porém, em certos casos, nós observamos que existe uma coisa chamada função social. Que significa o quê? Que a propriedade absoluta, você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade? Não, né? Você não pode utilizar aquela propriedade de forma contrária aos interesses da coletividade. Por quê? Porque nós vivemos em coletividade. E a gente precisa garantir as condições necessárias para essa convivência harmônica e pacífica. Então, a questão da função social da propriedade ela é bastante utilizada, por exemplo, na questão do acesso à terra, né, no Brasil. Então, se a terra não está sendo utilizada de maneira que atenda a essa função social, o Estado, então, ele deve combater para que essa propriedade atenda. Então, propriedades rurais, por exemplo, né, improdutivas, ou que estão sendo utilizadas de forma
que fira os valores estabelecidos para o cumprimento da função social, então essa situação pode acarretar a perda da propriedade, né? O que significa que essa propriedade não é absoluta. Então, que situações, vocês vão ver isso lá no direito agrário, que situações aviltam o direito o dever de função social da terra? Então, por exemplo, utilizar a terra para plantar drogas, por exemplo, né, para a produção de psicotrópicos, de substâncias ilícitas. Você perde a terra, né? Se você utiliza a terra, infelizmente ainda é uma realidade no nosso país, em muitos lugares, se você utiliza naquela terra mão de obra escrava, né, mão de obra análoga, na verdade, à escravidão, você está ferindo a função social daquela terra, né? Então, o cumprimento da função social da terra, ele passa por por bons níveis de vida para o proprietário e para os trabalhadores, ele passa pela questão da produtividade daquela terra e ele passa pela questão da observância das normas ambientais, apenas para que vocês tenham uma dimensão. Então, por isso que existem os mecanismos de desapropriação para os casos de não cumprimento da função social da terra, tá? Então, a propriedade aqui, ela é um direito, porém ela não é um direito absoluto. Ela precisa estar em consonância com os interesses da sociedade, tá certo? A questão também aqui, ó, coloquei o artigo 14, né, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, né? Aí aqui nós temos no parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos, né? Então, nós temos aqui um dever, que é o exercício do voto e o alistamento eleitoral. Então, são questões que realmente demonstram essa dupla faceta do direito e do dever, tá certo? Porém, lembrando que nem sempre a existência de um dever vai gerar necessariamente um direito, tá ok? Conforme a grande parte dos doutrinadores estão colocando atualmente. Outro dever do cidadão, né, que eu já comentei anteriormente, é a questão do pagamento de tributos, né? Então, lá no artigo 145, está determinado que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria. Instituídos os tributos, é dever, então, do cidadão pagar esses tributos, porque é o pagamento desses tributos que vai garantir o funcionamento do Estado e, por consequência, a efetividade dos direitos que nos são colocados. Então, nós temos também um dever que vai ajudar o Estado a observar os direitos, tá certo? O que mais? A questão do meio ambiente, né? Então, vejam só, aqui nós temos uma questão bastante interessante. Por quê? Porque a questão ambiental, ela não é trazida apenas como um dever do Estado. É dever do Estado cuidar do meio ambiente. Não. Olha só, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estabelecimento de um direito, né? Bem de uso comum do povo, direito de todos, né? E essencial à sadia qualidade de vida. Agora vejam essa parte. Impondo-se ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a quem está sendo imposto esse dever? O dever de proteção, de defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Olha lá, ao poder público e à coletividade, tá? Então, é um dever geral, ok? E aí, lá no restante do artigo, nós temos as medidas que devem ser tomadas pelo Estado para garantir esse direito. Incumbe ao poder público, né? E aí, a parte do cidadão vai ficar nas ações de cidadania. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de ingresso de ação popular, em caso de dano ambiental, né?
Você tem aí o Ministério Público que deve atuar com relação à defesa dos direitos da coletividade, incluindo aqueles direitos relacionados ao meio ambiente, mas aqui especificamente no parágrafo nós vamos encontrar as diversas medidas que podem ser tomadas pelo Estado, tá? São deveres do Estado para a proteção ambiental, beleza? Outro exemplo de deveres do Estado e da coletividade, né? Deveres exigidos no âmbito estatal e no âmbito individual, aqui ó, a proteção à infância. Então nós temos lá no 227, vejam só, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade e à convivência familiar comunitária. Além. Então, turma, nós precisamos, né, ter em vista que a família, a sociedade e o Estado são responsáveis por colocar essas crianças, adolescentes e jovens a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que nos leva à constatação de que é necessário trazer para o debate público a questão da infância, né? Então não é uma coisa que diz respeito só às famílias, mas diz respeito sim a toda a coletividade, né? E a gente tem que velar pela proteção das crianças e dos adolescentes. Daí nós temos aqui a questão dos fundamentos dos deveres, né? Então, quando vocês vão fazer a leitura, né, da nossa literatura, e vocês vão perceber que os fundamentos, eles parecem meio óbvios, né, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, o que é o fundamento do dever? Para que a gente precisa de dever, né? Primeiramente, para manter a paz e a igualdade social, aquela questão de pacto social mesmo, né? Então, a gente tem ali a instituição de direitos, mas a questão dos deveres é fundamental para que isso funcione, ok? E disso depende, na verdade, o funcionamento da coletividade, né? Então, nós fazemos esse pacto coletivo, que inclui a observância das normas jurídicas, né, para que nós possamos conviver e ir em direção a uma sociedade livre, justa e solidária, né. Da observância desses deveres também depende o exercício de uma liberdade, das nossas liberdades. Mas essa liberdade ela precisa ser ordenada, né, e não uma liberdade sem nenhum limite, uma liberdade entendida como que cada pessoa faça aquilo que bem entende ou que melhor lhe aprouver. Né? Não é assim, não é essa liberdade que nós estamos buscando. Né? Nós estamos buscando uma liberdade ordenada que respeite os direitos de todos. Né? Então, quanto mais nos aproximarmos disso, mais estaremos chegando próximo da sociedade que nós gostaríamos de ver vigente aí. Okay? E aí, um quarto fundamento, citado pelo nosso autor, é a inserção da problemática das relações privadas no que se refere aos direitos fundamentais. Porque ele vai dizer que aquela discussão que se teve lá no início com relação à teoria dos direitos fundamentais, né, de que são direitos que a gente deve sempre exigir do Estado, né, e aquela dificuldade inicial de estabelecer isso dentro das relações privadas, o nosso autor vai nos sinalizar que o exercício dos deveres ele é uma forma de inserir os direitos fundamentais nas relações privadas. Então, dentro das relações privadas, nós temos a possibilidade de exigir deveres, né, mas do Estado e a obrigatoriedade de observar os deveres que estão relacionados, tá, ao exercício do cidadão mesmo. Né? Então, quando nós inserimos
essa questão dos deveres nas relações privadas, nós estamos fazendo, na verdade, funcionar os direitos fundamentais nessa esfera, tá certo? Então, são fundamentos bastante importantes. E aí, como uma reflexão final nesse sentido, eu trouxe aqui duas citações dele, em que ele vai dizer que a estrutura dos deveres oriundos dos direitos fundamentais cresce, na verdade, para dentro do âmbito privado. Então, ela nasce lá como uma exigência feita em face do poder público, e essa estrutura de deveres, então, criada, ela vai adentrando o espaço privado, né? E ela é observada, então, nesse espaço. Daí ele vai dizer também que a coletividade jurídica só pode ser formada por um sistema de liberdade ordenada, né? Lembra que eu falei sobre a liberdade ordenada? Quando a liberdade de encontrar os seus limites nas liberdades dos outros e, acima de tudo, nos direitos humanos. Então, eu diria que esse é o nosso grande desafio na questão dos deveres fundamentais, né? É encarar esses deveres fundamentais como algo necessário para o exercício de direitos também, né? Então, nós sabemos que a doutrina ela vai dizer que são âmbitos separados, mas, na verdade, o exercício dos direitos, ele pode sim estar vinculado de uma maneira cabal ao exercício de deveres, tanto por parte do Estado quanto dos cidadãos, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.